Irmãos, hoje eu queria conversar com vocês sobre serviço, mais especificamente sobre a natureza do serviço cristão. E para isso nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico que está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 2, onde a gente vai meditar sobre a natureza do serviço cristão. Que tipo de serviço o crente tem a responsabilidade de exercer aqui na terra, de exercer no reino de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 2, a palavra de Deus diz assim: portanto, tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas, pela proclamação pública da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos os homens diante de Deus. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. O assunto central desse texto aqui, desse pequeno texto, é ministério. E quando nós falamos em ministério, nós estamos falando sobre serviço. A palavra ministério significa serviço, o nosso serviço na obra de Deus. E esse é um tema que a gente não pode deixar de lado na vida cristã, de modo individual, nem na vida da igreja, de um modo coletivo. Porque tudo o que acontece no dia a dia da igreja, acontece através do serviço. Por exemplo, tudo que está acontecendo nessa reunião, nesse culto a Deus, está acontecendo através do serviço. Uma pessoa serviu cuidando do prédio, abrindo a igreja, uma pessoa serviu organizando a liturgia do culto, uma pessoa serviu usando algum instrumento para facilitar o louvor congregacional, uma pessoa serviu trazendo o seu cântico, uma pessoa serviu trazendo a exposição da palavra para a igreja, para as crianças, uma pessoa serviu supervisionando a reunião, orando por essa reunião. Tudo o que acontece no dia a dia da igreja acontece através do serviço. Mas a melhor maneira da gente entender a importância desse tema do serviço para a nossa vida é olhando para a realidade preocupante e crítica da igreja nesse assunto, da igreja atual. Um dos problemas que está presente na vida de muitas igrejas locais é o problema do baixo número de pessoas, do pequeno número de pessoas que estão realmente dispostas a servir no reino de Deus. As últimas pesquisas que os estudiosos têm realizado sobre esse assunto concernente à igreja, revela que, via de regra, se uma igreja tem, por exemplo, 200 membros, apenas 20 ou 30 membros daquela igreja assume realmente a responsabilidade de servir e de colocar o trabalho do reino para frente. Você tem uma igreja com 200 membros, mas apenas uma pequena parcela da igreja realmente está disposta a arregaçar as mangas e colocar o serviço para frente e realmente trabalhar no reino de Deus. E existem algumas razões, examinando até mesmo na história da igreja, que revelam por que existe esse tipo de situação hoje na igreja do século 21. Para começar, existe aquela velha mentalidade da igreja católica romana que ensinou por muitos séculos que as únicas pessoas que são autorizadas por Deus para servir são aquelas pessoas que fazem parte da elite sacerdotal, do clero ou daqueles ministros ordenados. Era assim que a igreja da Idade Média ensinava sobre esse tema. Olha, só quem pode servir na igreja é uma pessoa que é reconhecida, que é ordenada, que tem um grande título, e os demais crentes não podem servir. Era isso que a igreja da Idade Média ensinava. Os demais crentes não tinham nem mesmo acesso à leitura bíblica. E foi em resposta a essa mentalidade errada que os reformadores do século XVI ensinaram que, na verdade, a Bíblia ensina o sacerdócio universal de todos os crentes. Em termos simples, o que eles ensinaram foi o seguinte: todo crente ele tem a oportunidade de trabalhar no reino de Deus. Não é apenas uma equipe especial, não é apenas um grupo específico, mas todo crente ele tem não apenas a oportunidade, mas também a responsabilidade de trabalhar no reino de Deus. Mas olhando para a igreja evangélica atual, a gente percebe que essa mentalidade romana ainda está bem presente em nosso meio. Existem muitos crentes que acham que
não tem responsabilidade nenhuma de servir a igreja, de se dedicar à igreja, de trabalhar pela igreja. E eles dizem o seguinte, o argumento é esse: olha, já tem pastores, já tem obreiros, já tem pregadores, já tem pessoas eleitas para tal e tal cargo, então eu, como crente normal, eu não preciso arregaçar as mangas da minha camisa e servir. E isso resulta numa geração de crentes consumistas. O que é o crente consumista? É aquele tipo de crente totalmente passivo na obra de Deus. Ele não faz nada, mas ele recebe tudo. Ele apenas quer vir para a igreja, encontrar um ambiente confortável e organizado, ouvir hinos bonitos, escutar um sermão bem elaborado e só. Ele não quer se dedicar, ele não quer se doar, ele quer receber, mas não quer doar, ele quer ser abençoado, mas não quer abençoar, ele quer ser servido, mas ele não quer servir. É o crente consumista. E eu creio, irmãos, que tudo isso é resultado dessa visão distorcida que as pessoas têm sobre o serviço cristão. Não entendemos direito qual é a nossa responsabilidade como crentes, e o resultado disso é um resultado devastador. Porque de um lado você tem crentes omissos, que estão sempre colocando o corpo fora, dizendo não vou fazer nada, não sei fazer nada, não posso contribuir com nada. E do outro lado você tem uma pequena parcela da igreja que está sobrecarregada. Por assim dizer, um crente que assume o serviço, que assume a dianteira e trabalha por 10, trabalha por 20, justamente por causa da omissão dos chamados crentes consumistas. É por isso que o estudo, meus irmãos, sobre o que é o serviço cristão é importante para nós. Como é que um crente pode servir a Deus? O que é ministério? O que é serviço? Qual é a minha responsabilidade nesse serviço do Evangelho? Esse é o tipo de pergunta que esses 2 versículos vão responder para mim e para você. No texto que a gente leu, o apóstolo Paulo ele está falando aqui sobre o ministério da nova aliança que ele recebeu do Senhor, a nova aliança que existe agora no Senhor Jesus Cristo. Paulo ele foi salvo pela graça de Deus, ele encontrou Jesus, teve a sua vida transformada, os seus pecados perdoados, e mais do que isso, Paulo foi também comissionado para um serviço. Deus entregou nas mãos de Paulo um ministério, e que ministério foi esse? Um ministério de avançar o Evangelho aqui na terra. E, irmãos, essa não é apenas uma realidade que é confinada ao apóstolo Paulo, o autor dessas palavras que a gente acabou de ler. Como se só o apóstolo Paulo tivesse essa responsabilidade e ninguém mais na história. Não. A verdade bíblica é que cada crente tem a responsabilidade de trabalhar no avanço do reino de Deus. Novamente, a verdade bíblica é que cada crente ele tem a responsabilidade de trabalhar pelo reino de Deus aqui na terra. Ninguém fica de fora dessa obra. E isso não quer dizer, é claro, que todos serão apóstolos, que todos serão ministros ordenados, ou que todos serão pastores, ou que todos serão pregadores, mas quer dizer que todo mundo recebe um dom, recebe uma habilidade, recebe um serviço de Deus para cumprir no seu lugar, com as suas capacidades e com a sua vida. Cabe a gente discernir quais são os dons e os serviços que o Senhor tem disponibilizado para mim e para você, para a gente cumprir aqui na terra. Mas todos os crentes, eles recebem diferentes dons do Espírito Santo para servir na igreja local. Quando a gente examina um pouco o contexto dessa passagem, a gente vê que no capítulo 3 o apóstolo estava falando sobre a superioridade da nova aliança, como a nova aliança, diferente da antiga, ela traz vida para aqueles que recebem. E no 4º capítulo, ele fala sobre as responsabilidades que a gente tem na nova aliança em Cristo Jesus. Não apenas os privilégios que nós temos na nova aliança, sermos salvos, redimidos, perdoados, inseridos no corpo de Cristo, não apenas os privilégios, mas também as responsabilidades que a gente tem na nova aliança de sermos canais, de sermos transmissores da graça de Deus para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E o alvo que eu tenho nessa noite, examinando com vocês esses 2 versos em 2 pontos, é que Deus ele conscientize a gente das responsabilidades que nós temos na obra dele aqui na terra. No versículo 1, nós aprendemos que o serviço cristão, ele é um privilégio concedido pela misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo diz, portanto, tendo esse ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Ou seja, o serviço que a gente oferece a Deus, ele não é conquistado por nossos méritos. Nós recebemos esse serviço do próprio Deus pela misericórdia dele e não pelos nossos méritos.
Paulo está explicando aqui a razão do ministério dele, ele está explicando como é que ele conseguiu esse serviço, como é que o apóstolo Paulo conseguiu a oportunidade de servir no reino de Deus. Foi por causa da misericórdia. Paulo é um servo de Jesus, não porque ele era muito inteligente, muito esforçado, muito rico em cultura, em discernimento, intelectualmente, não. Paulo é um servo de Jesus porque Jesus teve misericórdia de Paulo. Jesus não é, por exemplo, como aquele patrão que analisa o currículo do indivíduo e aí contrata. Vamos olhar aqui o seu currículo. Se você tiver essa qualidade, aquela qualidade e essa outra qualidade, aí você vai ter a oportunidade de servir no reino. Jesus não é assim. Jesus não é como esse tipo de patrão. Com Jesus as coisas funcionam de um modo diferente. Quando Jesus olha para o currículo do crente, por assim dizer, ele só vê limitações, defeitos, fragilidades. Mesmo assim, Deus olha para mim e para você em todas as nossas limitações e dificuldades e diz: vocês vão servir na minha obra. Vocês vão ter a oportunidade de servir. Eu vou capacitar vocês, eu vou conceder dons para vocês, diferentes dons, e vocês irão servir no meu reino. Um dia Jesus olhou para mim 7 anos atrás e ele não viu nada demais naquele adolescente, nada demais. Não tinha nem dinheiro, nem inteligência, nem se destacava pela dedicação ou pelo esforço, não tinha nada demais, eu tinha um currículo péssimo. Mas Jesus olhou para mim e disse: você vai servir na minha obra. Eu vou conceder dons, capacidade, e você vai servir a minha igreja. Isso acontece por causa dos nossos méritos, das nossas qualidades? Não, isso acontece por causa da misericórdia de Deus. Em outras palavras, nós somos servos de Deus, não por causa das qualidades que temos em nosso coração, mas por causa da misericórdia que Deus tem no coração dele. E olhando para a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe essa lição de uma maneira clara. Paulo passou boa parte da sua vida se dedicando para ser o melhor dos melhores, para ser o top, para ser o nota 10. Muito estudioso, conhecia o Antigo Testamento como a palma da própria mão, conhecia as culturas mais elevadas daquela época, ela era familiarizado com os costumes judaicos, tinha uma excelente reputação, era irrepreensível diante da lei, um cara extremamente religioso. E em um dado momento da sua vida, o apóstolo Paulo olhou para o cristianismo e disse: isso é uma seita. Ele olhou para o cristianismo e considerou como uma seita, e a partir daí ele começou a perseguir os crentes, a perseguir a igreja, como a gente confere lá no livro de Atos. Ele não se contentava em topar com um crente no meio da rua e começar a perseguir, a maltratar o crente, não. A Bíblia diz que ele saía de casa em casa, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, perseguindo os crentes, machucando os crentes e prendendo os crentes. Havia esse ódio profundo, então, no coração dele, pela igreja de Deus. Aí a pergunta que surge é a seguinte: como é que alguém desse tipo tem a oportunidade de trabalhar na mesma fé que antes ele tentava destruir? Porque Deus não disse para Paulo o seguinte: Paulo, tudo bem, eu vou salvar você, agora servir, você não vai servir mais não. Você causou muito estrago. Não, Deus salvou Paulo, chamou ele para o evangelho e chamou ele para o serviço, para a obra dele. Tudo isso por causa da misericórdia que Deus tem no coração. E isso também se aplica às nossas vidas, irmãos. A primeira coisa que a gente deve entender nesse ponto é que se nós temos a oportunidade de servir a Deus, e nós temos, você tem como crente, independentemente de quanto tempo você tem de crente, de quantos versículos você leu da Bíblia, do quanto você sabe sobre essa ou aquela doutrina, independentemente disso tudo, você tem a oportunidade de servir a Deus, de ser útil na casa de Deus. E isso acontece não por causa do nosso currículo, não por causa do dinheiro que a gente tem, da inteligência que a gente tem, das nossas habilidades naturais, não. Acontece porque Deus nos concede esse privilégio por causa da sua misericórdia. Isso pode ser simples, mas é importante. Existem muitas pessoas que estão servindo a Deus com o nariz empinado, com soberba, com orgulho, porque não entendem esse princípio. São pessoas que acham que são únicas. Olha, se eu não fizer esse serviço, ninguém mais no universo vai fazer. Porque eu sou único, a pessoa pensa. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente só conhece uma pessoa que é insubstituível. Só uma. É o próprio Deus. Eu sou substituível. Eu não posso olhar para mim e dizer: Deus, o Senhor precisa de mim, porque se eu não fizer isso, Deus pode fazer uma pedra fazer o que eu faço, e fazer melhor do que eu.
Então, quando a gente não percebe a misericórdia de Deus, a gente empina o nariz e age com orgulho, achando que Ele escolheu a gente para aquele serviço, para aquele lugar, para aquele cargo, porque nós somos bons, porque nós temos qualidades. Esse é o tipo de crente orgulhoso. Mas o segredo para a humildade no serviço de Deus é perceber que nós somos chamados pela misericórdia mesmo. Deus olha para nós em nossas limitações e nos chama por causa da sua misericórdia. Então, se você é chamado para aconselhar, para contribuir, para hospedar, para recepcionar alguém na igreja, para interceder, para ensinar, para trabalhar na sua escola, ou para trabalhar no seu ambiente de trabalho, para administrar ou qualquer outro serviço, você foi chamado para isso por causa da misericórdia de Deus. Como é que o apóstolo Paulo, um homem tão notável, tão destacado, tão singular, cheio de dons, cheio de autoridade, como é que ele era tão humilde? É porque ele entendia esse princípio. Ele sabia que foi chamado pela misericórdia. Ele sabia que Deus chama os piores para fazer o melhor. Então, se você tem um serviço na casa de Deus, se você quer assumir um serviço na casa de Deus, no reino de Deus, ou no seu ambiente de trabalho, um trabalho lá pelo reino de Deus ou na sua escola, se lembre desse princípio. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, dê o máximo de si, mas se lembre que tudo é pela misericórdia de Deus. Quer seja servindo na igreja, na escola ou no seu local de trabalho, a consciência da misericórdia de Deus gera humildade. Deus, eu estou servindo ao Senhor, mas é pela sua graça. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, se eu não estou enganado, ele diz, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, todavia, não eu, mas a graça do Senhor que estava comigo, porque pela graça de Deus eu sou o que sou, diz o apóstolo Paulo. Mas o que aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que entender a misericórdia de Deus gera não apenas humildade no nosso coração, mas gera também perseverança. Veja o que o texto diz, portanto, tendo esse ministério, esse serviço, pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Nós somos convocados por misericórdia e é por isso que a gente não desanima, é por isso que a gente não recua, é por isso que a gente não retrocede. Se a gente examinar a vida desse homem chamado Paulo, que está escrevendo essas palavras, a gente vê que ele tinha não um, não 10, mas 1000 motivos para desistir daquele serviço. Ele era rejeitado nas igrejas que ele mesmo plantou. Os crentes que ele pregou e ensinou no início da fé, olhavam para ele e diziam, olha, a gente não quer saber de você não é apóstolo, você não tem autoridade sobre nós. Ele era perseguido pelos judaizantes daquela época, que diziam que ele era um falso pregador e um falso apóstolo. Os gentios muitas vezes rejeitavam a pregação dele. Ele foi apedrejado, torturado, perseguido em muitos lugares, sofria continuamente com um espinho na carne, que a gente não sabe direito o que é, mas a gente sabe que dói. E ele passava por fome e dificuldades pelo Evangelho de Jesus. Se isso não for suficiente para desanimar uma pessoa, eu não sei mais o que é que pode ser, não. Paulo tinha 1001 motivos para perguntar. Então, por que? Para desistir, para retroceder. Então, por que que Paulo, ele continuou servindo a Jesus? De onde é que ele tirava forças? É porque Paulo entendia que o serviço dele era um privilégio concedido pela misericórdia. Ele pensava o seguinte, olha, como é que eu vou abandonar uma coisa que nem mesmo eu mereço receber? Para ilustrar isso, seria mais ou menos como se um mendigo de rua recebesse uma casa de graça e destruísse a casa no outro dia com as próprias mãos. Ele está destruindo o maior privilégio que ele já teve na vida. Ele está destruindo uma coisa que ele nem mesmo conseguia conquistar. Ele recebeu o privilégio, mas destruiu com as próprias mãos. Essa era a mentalidade que Paulo tinha. Ele achava e pensava e sabia, era convicto de que ser um servo de Jesus é o maior privilégio que o ser humano pode ter na sua vida, na sua caminhada com Deus e na sua caminhada aqui na terra. Então, se nós somos chamados pela misericórdia, não vamos desanimar, não vamos retroceder, não vamos desistir. O desânimo é um inimigo que tem derrubado inúmeros servos de Deus ao longo da história. Às vezes, o que derruba as pessoas não é nem tanto aquele pecado escandaloso, notório, público, grotesco, violento, não é nem tanto isso.
às vezes o que derruba os crentes no serviço, no reino de Deus, é simplesmente esse sentimento que começa sutilmente no coração, o desânimo. O que é o desânimo? O desânimo é aquele abatimento de coração que vai tornando o serviço na obra de Deus cada vez mais pesado. O desânimo é aquilo que faz você perder o gosto pelo reino de Deus. Você perde o gosto, você perde a alegria. Quando o servo de Deus ele fica desanimado, ele começa a fazer as coisas de uma maneira forçada. Como a gente chama aqui, ele começa a empurrar o trabalho com a barriga. Por quê? Porque o desânimo é como um ladrão. Quando o desânimo chega na sua vida, ele rouba a sua alegria no serviço. Aquela alegria que você tinha quando era novo convertido, lembra disso? Aquela alegria que você tem de servir a Deus, de dizer, olha, eu encontrei o meu lugar, eu encontrei aqui o meu serviço, eu achei uma coisa para fazer para o Senhor Jesus, eu estou sendo útil na vida da igreja. Aquela alegria que você tinha quando era novo convertido desaparece, porque o desânimo rouba isso. Rouba a sua alegria de servir a Deus. E mais tarde a pessoa, por causa do desânimo, acaba abandonando todo tipo de tarefa espiritual para se dedicar a outras coisas. E, irmãos, quando a igreja começa a sofrer com o desânimo, ela começa a ficar cada vez mais limitada. Falta pessoas para servir, falta pessoas para assumir a dianteira das responsabilidades da igreja, porque os crentes começam a colocar o corpo fora. Aqueles que estão trabalhando fazem isso com frieza, porque estão desanimados, colocam um cargo na frente e vão empurrando com a barriga mesmo. A igreja vai recuando cada vez mais, ela vai perdendo cada vez mais a sua área de atuação, ela já não faz mais os mesmos serviços que fazia antes, nem em qualidade, nem em quantidade, porque o desânimo começou a atingir o coração da igreja, e ela vai recuando cada vez mais. No lugar de prosseguir e atacar o reino de Satanás, ela vai recuando, porque é isso que o desânimo faz na vida da igreja. Então, qual é o remédio para essa doença tão perigosa? Um remédio simples. Aprendemos aqui com Paulo. O segredo para vencer o desânimo é enxergar o nosso serviço como um privilégio. Deus me dá o privilégio de servir a Ele. Deus me concede a oportunidade de servir por causa da misericórdia nele. Então, se você tem a oportunidade de servir na casa de Deus, não é por suas qualidades, uma coisa que você conquistou, não é uma punição de Deus, como algumas pessoas pensam. O serviço que a gente realiza na casa de Deus é um privilégio. O privilégio de servir o Rei dos Reis, o privilégio de trabalhar num reino que nunca vai terminar, o privilégio de construir coisas que são eternas, o privilégio de se doar àquele que doou a própria vida por nós, o privilégio de participar na edificação da igreja, na destruição do reino de Satanás, na salvação daqueles que estão perdidos. Esse é o privilégio que a gente tem de servir a Deus. Um dia um pregador batista chamado Spurgeon olhou para o seu filho e disse a seguinte frase: meu filho, se Deus chamou você para ser um missionário, eu ficaria triste vendo você ser reduzido a um rei. Spurgeon entendia que servir a Deus é um privilégio incomparável. Quer seja servindo como missionário, como um pregador, como um pastor, ou recepcionando as pessoas na igreja, ou intercedendo pelo culto, qualquer tipo de serviço que nós prestamos a Deus é um serviço que é incomparável. Nós estamos trabalhando por um rei glorioso. E se isso não for o suficiente para animar o nosso coração no reino de Deus, então nada mais vai ser. Nada mais vai ser. Resumindo então, Paulo diz que o servo de Jesus, ele é convocado pela misericórdia de Deus e ele não desanima por causa disso. Mas, irmãos, o fato da gente ser convocado pela misericórdia de Deus não deve ser uma brecha ou uma desculpa para a gente servir a Deus de qualquer jeito. Se Deus me chama pela misericórdia, então eu posso servir a Deus aqui de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. No verso 2, se vocês observarem comigo, nós vemos as qualidades de um servo segundo o coração de Deus. Quais são essas qualidades? Verso 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Até agora, nesse texto bíblico, a gente já falou sobre por que devemos servir a Deus, porque é um privilégio concedido pela misericórdia. Agora, no verso 2, a gente fala sobre como devemos servir a Deus. Quais são as qualidades de um servo segundo o coração de Deus? Primeira delas, santidade.
rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas. O que Paulo está ensinando aqui é que o servo segundo o coração de Deus, ele não usa máscaras, ele não é um ator, ele não é alguém que tem uma vida dupla, ele não é uma coisa dentro da igreja e uma coisa fora da igreja. Uma história bastante conhecida é a história daquele garotinho que chegou para o pastor e disse: pastor, eu queria que a minha família viesse morar na igreja. Aí o pastor ficou confuso, né? O que foi que aconteceu com a família desse jovem aqui? Será que a casa deles caiu com a chuva ou com um terremoto? O que foi? E o pastor perguntou: jovem, por que você queria que o seu pai viesse morar dentro da igreja com sua família? Ele diz: não, é porque aqui na igreja o papai é um anjo e lá em casa ele é um demônio. É uma história que ilustra perfeitamente uma pessoa que tem uma vida dupla, que é uma coisa dentro da igreja e uma coisa fora da igreja. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o servo segundo o coração de Deus, ele é alguém que tem não apenas uma santidade pública, mas também alguém que rejeita os pecados secretos. Segundo o que vemos aqui no texto, é que para ser um servo segundo o coração de Deus, você não tem apenas que ajeitar a sua reputação, fazer com que as pessoas aprovem você, elogiem você, e publicamente você é perfeito. Não é apenas isso. Não se trata apenas de reputação, se trata também de consciência. A reputação é aquilo que você é diante dos homens. Qualquer pessoa pode ajeitar a sua reputação. Mas ajeitar a consciência, limpar a consciência, ser santo no seu dia a dia, quando ninguém está vendo, é uma coisa que só o servo segundo o coração de Deus pode ser. Então, o nosso desafio não é apenas mostrar uma boa reputação, é ter uma boa consciência diante de Deus, quando ninguém está vendo, rejeitando aqueles pecados secretos, aquelas coisas que atacam a gente, longe dos olhares das pessoas, mas diante dos olhares do nosso Deus. Essa é a lição do texto. Serviço sem santidade gera mediocridade. A pessoa que deseja servir a obra de Deus, servir na obra de Deus, seja como for, ela primeiro tem de servir o Deus da obra, obedecendo aos mandamentos, combatendo o pecado, recebendo cada vez mais a transformação do Evangelho e rejeitando aquilo que a Bíblia chama de pecados secretos, que ninguém vê, mas que Deus vê. Do contrário, irmãos, o nosso serviço a Deus não vai passar de uma máscara que a gente usa para conseguir a aprovação dos outros, como Judas usava. Judas tinha a máscara do seu apostolado, como a gente estava estudando sobre isso sexta-feira, caminhando pelo livro de Atos. Ele tinha um cargo, as pessoas olhavam para Judas e aparentemente estava tudo ok. Mas ele continuava amando o dinheiro. Tinha uma boa reputação, entre aspas, mas não tinha uma boa consciência. Em outras palavras, no serviço de Deus, a santidade ela é essencial. Quer servir a Deus de verdade, seja como for, em qualquer lugar, seja santo, seja puro. É aqui onde você começa a servir a Deus de verdade. Segundo, sinceridade. O apóstolo diz, não procedendo com astúcia. O servo de Deus, ele não tem uma vida dupla, uma vida de santidade aqui fora e de pecado aqui dentro e de pecado lá fora, mas ele também não tem uma dupla intenção no coração. Não é aquele crente astucioso. Existem muitas pessoas que servem a Deus por causa de interesses pessoais. Querem visibilidade, querem aplausos, querem elogios, querem reconhecimento, querem gratificações, e quando isso não acontece, a pessoa fica chateada se o pastor não mencionar o serviço daquela pessoa, se o outro crente não agradecer, se não colocar no boletim, aquele crente astucioso, ele fica meio que com raiva, ninguém me reconhece, ninguém me aplaude, ninguém elogia o meu trabalho, eu estou aqui servindo a Deus, porque o que ele quer mesmo não é servir a Deus. Ele quer elogios, ele quer aplauso, ele quer visibilidade. E o apóstolo Paulo diz que o servo segundo o coração de Deus não age assim. Ele é sincero, ele não tem uma dupla intenção no coração, aquela intenção de ter os seus interesses pessoais satisfeitos. Não, ele não age com astúcia. E todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Existe sempre aquela velha natureza no meu e no seu coração, puxando a gente para essa tendência, puxando a gente para procurar a aprovação dos homens, o reconhecimento dos homens. Por quê? Porque isso traz um sentimento bom para o nosso coração. Traz um prazer momentâneo, ser aprovado, ser aplaudido, ser elogiado, ser reconhecido. Isso traz aquele sentimento bom.
mas isso também leva a gente para longe de Deus. Isso desvia a gente do propósito principal, que é não a nossa aprovação, mas a divulgação da glória de Deus e do reino de Deus. Certa vez, Jesus ele falou sobre os perigos de buscarmos a aprovação dos homens, citando o exemplo dos fariseus. Os fariseus, eles eram as pessoas mais religiosas do mundo e eram as pessoas mais trabalhadoras daquela época. Eles oravam, pregavam, atravessavam o mar para evangelizar, jejuavam 2, 3 vezes por semana, ofereciam sacrifícios a Deus sempre, davam o dízimo dos mínimos detalhes, mas Jesus disse que tudo aquilo era fachada, era hipocrisia, era apenas uma coisa externa. Eles faziam a coisa certa, mas faziam pelo motivo errado. E em João 5,44, Jesus pergunta aos fariseus: como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Então vocês estão servindo e sendo religiosos, Jesus dizia, não porque vocês querem ver a glória de Deus, vocês querem na verdade ter a glória dos homens, o reconhecimento. E esse é o tipo de erro que acontece no coração do crente que não é sincero no seu serviço. Será que, citando aqui alguns exemplos, o crente diz assim, será que o pessoal lá do meu trabalho está vendo o quanto eu sou esforçado? Será que o pessoal lá do meu trabalho está vendo o quanto eu tenho qualidades, o quanto eu sou honesto? Será que o pessoal da igreja gosta da minha voz? Quanto eu estou cantando? Será que o pessoal gosta da minha pregação? Será que o pessoal gosta da minha qualidade musical? Será que o pessoal gosta da minha administração? Será que a minha família está vendo que eu estou me esforçando, que eu estou sendo o máximo, que eu estou sendo muito bom? Esse é o tipo de voz que começa a ressoar no coração daquele crente que não é sincero no serviço a Deus. Ele está sempre preocupado com a aprovação dos outros, procedendo com astúcia, com uma dupla intenção. Mas no serviço de Deus, a gente deve evitar isso porque sinceridade é essencial. A terceira qualidade de um servo segundo o coração de Deus é a fidelidade. O apóstolo Paulo diz, nem distorcendo a palavra de Deus. E essa é uma das acusações que os judaizantes faziam contra Paulo, dizendo o seguinte, Paulo, primeiro você nem é apóstolo, e segundo você nem carrega o verdadeiro evangelho, porque você está negando a tradição judaica que os nossos antepassados ensinaram. Eles diziam que Paulo estava distorcendo a palavra, e aqui é onde Paulo se defende dizendo o seguinte, olha, eu não distorço a palavra de Deus. Eu não preciso mudar a palavra, eu não preciso dividir a palavra, não. Paulo não é aquele tipo de pregador, por exemplo, que prega para agradar o público, que prega para agradar a multidão, para agradar as pessoas, não. E pregadores como Paulo, eles estão cada vez mais difíceis de encontrar. Por causa do humanismo da nossa época, que tem colocado o homem no centro de todas as coisas, os pregadores muitas vezes são tentados a dividir a mensagem do evangelho para tentar agradar o público, para tentar agradar a multidão, dizendo o seguinte, olha, não dá para mim falar sobre pecado, porque se eu falar contra o pecado, tal e tal e tal pessoa, tal e tal membro não vai gostar. Não dá para mim falar sobre o inferno, porque o inferno é essa doutrina que deixa o pessoal meio que, sabe, inseguro, que deixa o pessoal meio desconfortável lá no banco, então não vou falar sobre o inferno. E é assim que muitos pregadores estão se desviando da mensagem do evangelho, perdendo a fidelidade à palavra de Deus para agradar o ego do ser humano. Omitindo coisas que a palavra de Deus diz, eles estão, na verdade, desviando os pecadores do caminho da salvação. Mas o servo segundo o coração de Deus, ele é fiel, ele evita isso. Ele fala sobre o céu, mas também fala sobre o inferno. Ele fala sobre o amor de Deus, mas fala também sobre a ira de Deus. Ele fala sobre as promessas de Deus, mas fala também sobre o preço. Fala também sobre o discipulado e o preço de seguir Jesus Cristo. A quarta e última qualidade de um servo segundo o coração de Deus é a operosidade ou a produtividade. O versículo 2 termina dizendo o seguinte, mas, pela proclamação pública da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Paulo estava envolvido na proclamação do Evangelho, ele sempre estava comunicando o Evangelho, ele não apenas recebe, ele quer transmitir, ele quer compartilhar o Evangelho. Ele era o que nós podemos chamar de um crente produtivo, ele sempre estava comunicando o Evangelho das pessoas.
ou para as pessoas, melhor dizendo. E o que é interessante no texto aqui é que Paulo diz o seguinte: olha, qualquer pessoa que tem uma boa consciência diante de Deus reconhece isso. Reconhece a minha integridade, sabe que o meu compromisso principal não é com o meu conforto pessoal, não é com o meu ganho financeiro, não é com a aprovação dos homens, o meu principal interesse é com a palavra da verdade de Deus, e é por isso que ele estava proclamando a verdade do Senhor. Esse era o compromisso de Paulo. E qual é o seu compromisso? Qual é o meu compromisso? Será que as pessoas que estão convivendo comigo, convivendo com você, conseguem enxergar que o nosso real compromisso é com essa proclamação da verdade? Será que eles conseguem ver que o centro da nossa vida não é o nosso conforto, não é os nossos interesses pessoais, mas sim o interesse do reino de Deus? Esse é o coração de Paulo, esse é o coração de um servo, e esse é o coração que nós devemos ter. Um coração que está totalmente comprometido em anunciar o Evangelho na proclamação pública da palavra de Deus. Resumindo isso, para a gente encerrar, por que devemos servir a Deus? Porque nós somos convocados para esse serviço pela misericórdia de Deus. Não é porque nós somos bons, tops, cheios de qualidades, não, nós somos convocados por causa da misericórdia de Deus. Segundo, como devemos servir a Deus? Com santidade de vida. Não é de qualquer jeito, com sinceridade no coração, com fidelidade à palavra de Deus e com produtividade na obra de Deus. E novamente, irmãos, essa não é, ou melhor dizendo, esse não é apenas um padrão que Deus exige do apóstolo Paulo. Esse é um padrão que Deus exige de você. Deus quer que você seja um servo. Deus quer que você entenda o seu lugar no reino dele. Deus quer que você não fique colocando o corpo fora, dizendo, tem alguém melhor do que eu para fazer isso. Se Deus escolheu você, chamou você, encontre o seu lugar, o seu serviço no reino de Deus e trabalhe para isso. Seja aqui na igreja, lá no seu local de trabalho, lá na sua escola, no meio da cidade, encontre o seu lugar de serviço na obra de Deus, para que você possa fazer aquilo que o apóstolo Paulo está desafiando a gente a fazer aqui, anunciar publicamente a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, então, nessa caminhada, irmãos. Amém?